Velho Testamento, 2 Crónicas, capítulo 7, e vamos nos versar aqui sobre os versículos do 11 até ao versículo 15. Eu vou passar a ler, irmãos. Eu vou passar a ler. E diz assim a palavra do Senhor. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Amém. Então, irmãos, olhando aqui para a palavra que acabamos de ler, eu ia pedir aos irmãos que nos olhássemos com mais atenção naquele que eu tenho quase a certeza que foi o versículo que mais atenção nos chamou. Foi o versículo 14. E eu vou repetir porque é importante para a continuidade da mensagem que nós tenhamos isto aqui firme na nossa memória. Diz assim então: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para entendermos melhor, irmãos, importa contextualizar aqui um bocadinho aquilo que está aqui Salomão a dizer-nos. Então, irmãos, ele escreve isto e diz isto no seguimento de um grande esforço que o povo de Israel teve a fazer na edificação de um templo em Jerusalém. E depois desse esforço, depois de terem conseguido fazer isso, o Senhor dos Exércitos apareceu ao rei e deu-lhe as condições para que a sua presença permanecesse lá, naquele local. E mais do que construírem um templo, o povo que se chama pelo seu nome deveria não só edificar um edifício de tijolo e cimento, mas deveria edificar as suas vidas ao Senhor. O povo de Israel, irmãos, estava sob, como eu já disse, sob o comando do rei Salomão, que, passado tanto tempo, conseguiu erguer aquele templo em Jerusalém. E todo o envolvimento do rei e a mobilização do povo teve um propósito, que era fazer a vontade de Deus. Depois de construir, depois de se terem dedicado tanto e também depois de ter sido aquele templo consagrado, o que gerou grande júbilo em Israel, deve-se dizer, o Senhor apareceu lá ao rei e respondeu à sua oração. E Deus diz claramente: eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui no vosso meio. Eu quero estar ali para vocês. E ele aceita a oferta que foi feita, foi a construção do templo, e aceita o esforço do povo de Israel. E é por isso que ele diz no versículo 12: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Então o Senhor fala a Salomão. O Senhor demonstra de uma forma inequívoca, de uma forma claríssima, que o seu desejo é abençoar e proteger o seu povo, o povo de Israel. Se olharmos ao longo da história, vemos que, graças a Deus, o povo de Israel tem permanecido. No entanto, a permanência de Deus lá, a sua permanência, acarretava uma contrapartida. E é uma contrapartida que nós, se lermos como lermos, já sabem onde está a resposta, no versículo 14, nós podemos achar: ok, é tranquilo, é simples, mas não é fácil, olhando para nós pecadores. Não é? Portanto, é uma contrapartida nada fácil para nós que somos pecadores. E a contrapartida é, irmãos, em suma, a total dedicação a Ele, a Deus. Uma mudança de velhos hábitos. E diz-nos isso no versículo 14, como os irmãos já sabem. Portanto, irmãos, o Senhor quer abençoar, o Senhor quer estar ali junto do seu povo, e aquilo que pede em contrapartida é que as pessoas, aquele povo, se dedique inteiramente a Ele. É que aquele povo mude os seus hábitos. E nós, como sabemos e repetindo aqui, isso não é fácil para nós. Irmãos, não haja qualquer tipo de dúvidas aqui.
nosso Deus é um Deus verdadeiro. É o mais verdadeiro de todos. É o Deus reto. E Ele deixa-nos claros 3 pontos que são necessários para cobrir, proteger e abençoar o seu povo. E para que essa cobertura, para que essa proteção, para que essa bênção permaneçam lá sobre o seu povo. Primeiro é reconhecer a sua grandeza. O segundo ponto é buscar pela sua presença. E o terceiro ponto, irmãos, é converter-se nos seus caminhos. E podemos olhar então aqui para o versículo 14, que diz no início: se o meu povo se humilhar e orar. Irmãos, humilhação, às vezes é assim, nem sempre significa uma coisa extremamente negativa. Uma pessoa, quando se humilha, reconhece a sua fragilidade. Uma pessoa, quando olha para si próprio, e quando daqui é escrito, se o meu povo se humilhar, é no sentido de reconhecer a fraqueza, a fragilidade que tem. Quando um povo que se humilha tem noção da fragilidade e, principalmente, reconhece que, ao reconhecer que é frágil, que ele não tem qualquer poder sobre si próprio. Que Deus é que tem poder sobre todas as coisas. Porque, irmãos, não adianta ter recursos, não adianta termos um grande exército, não adianta termos toda a tecnologia do mundo, um povo ou um líder que não reconhece o poder de Deus está sujeito à queda. E, como é óbvio, a Bíblia, que é o maior livro de todos, dá-nos inúmeros exemplos disso. Inúmeros exemplos disso. Mais se olharmos para aquilo que aconteceu no Egito, por exemplo. Deus é, irmãos, o Todo-Poderoso. Em Tiago 4, 9 a 10 diz brevemente: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. E o que é que Ele vai fazer? Ele vos exaltará. Portanto, irmãos, mais uma vez temos aqui uma prova de que quando aqui é escrito, se o povo se humilhar, é para reconhecer que Deus é mais, muito mais, tudo mais do que nós próprios. Um povo que se humilha diante de Deus é exaltado por Ele. O ato de nós nos esvaziarmos do nosso orgulho, irmãos, é nós nos humilharmos. Nós, ao humilharmos, esvaziamos de todo e qualquer orgulho que nós possamos ter em nós próprios. É deixarmos de confiar nas nossas próprias forças. É deixarmos de confiar e de acreditar naquilo que agora está muito na moda, que é a força exterior. Olha para ti e tu vais conseguir. Não, irmãos. Deus consegue. Nós não conseguimos. E quando nós nos humilharmos, nós perdemos tudo isto e nós temos de perder tudo isto. O orgulho em nós próprios e a confiança inequívoca em nós próprios. Nós temos de perder isso. E dentro desse parâmetro, a oração é um exercício, irmãos, de nós nos quebrantarmos. A oração é um exercício de nós sermos humildes. A oração é um exercício de nós demonstrarmos que somos fracos sem Deus. E por isso é que devemos orar em súplicas. Não é? E nós devemos fazer isto quando orarmos. Nós, quando oramos, devemos nos esvaziar de todo e qualquer orgulho para que nós consigamos entrar na presença do Senhor. E quando nós estamos com o coração contrito, quando nós temos o Espírito verdadeiramente na presença de Deus, toda e qualquer vaidade, todo e qualquer orgulho é deitado para trás das costas. Porque quando nós temos o coração contrito e temos o Espírito na presença de Deus, nós deitamos para trás aquela falsidade do não, está tudo bem, eu consigo, eu aguento, está tudo bem. Essa facilidade, quando nós temos o coração contrito e o Espírito na presença de Deus, esvai-se. E a nossa atenção deve estar voltada única e exclusivamente, quando assim estamos, a fazer uma coisa essencial, que é procurar a presença de Deus. A seguir, irmãos, no mesmo versículo, mas noutra passagem, que diz: se o meu povo buscar a minha face. Irmãos, nós devemos procurar buscar a face de Deus. Porque buscar ou procurar a face de Deus significa que nós queremos ter um maior relacionamento com Ele. Porque estamos à procura disso.
Quando nós nos procuramos, nós temos esforço para alguma coisa. Quando nós procuramos, temos iniciativa de procurar. Quando nós perdemos uma coisa que gostamos muito ou que nos faz falta, nós temos iniciativa. Nós andamos ali atrás de procurar e de encontrar as coisas, não é? Nós preocupamos logo em procurar isso. É ter ímpeto para procurar. E, portanto, se o meu povo buscar o face, é isso que nos diz aqui. É irmos atrás, procurarmos o Senhor. E um povo que crê no Senhor não pode simplesmente crer no Senhor. Não pode, eu acredito em Deus, vamos sentar aqui à sombra da bananeira, está tudo bem. Não podemos estar à espera que Deus lute em nosso favor de uma maneira sem compromisso. Eu creio em Deus, ok, está feito. Não preciso fazer mais nada, vai-me proteger, posso continuar aqui. A Bíblia nunca abri, não conheço, não sei orar, o culto é chato, está a chuva, não apetece ir, estou melhor em casa. Mas eu creio em Deus, portanto, Deus vai-me proteger. Irmãos, não, isto é errado. Como é óbvio. Irmãos, nós temos um Deus que, ao longo de toda a Bíblia, diz: eu estou aqui. E estou aqui para vos servir. Vocês só têm de fazer isto, isto e isto, para cuidar de vocês. Nós temos um Deus vivo. E temos um Deus que nos diz aqui que se quer relacionar connosco. Que quer estar lá para nós. Portanto, irmãos, temos de fazer por isso. Deus diz-nos claramente aquilo que temos de fazer aqui. Humilhar, orar, buscar, converter dos maus caminhos. É isso que temos de fazer. Em Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13, diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me vão procurar e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Portanto, mais uma vez temos aqui um exemplo de que Deus nos diz várias vezes, em vários livros, ao longo de toda a Bíblia: estou aqui. Agora vocês, eu faço a minha parte, se vocês fizerem a vossa parte. E procurar requer comunhão. Jeremias 29, 12, 13. Buscar requer comunhão. Buscar requer esforço. Buscar requer dedicação a Deus. E isso são alguns dos fatores que sinalizam o nosso compromisso com Deus. Porque se nós temos um compromisso em procurar uma coisa que gostamos muito e que perdemos, nós também devemos ter muito mais, como é óbvio, o compromisso de ir buscar a Deus, de ir procurar, de querer ter um relacionamento com Ele. E uma coisa é certa, meus irmãos: se Deus, como eu disse há bocado, é uma verdade inequívoca, é verdadeiro, reto, Deus também se compromete, irmãos. E isso é certo. E como eu já disse, não se esqueçam que Deus compromete-se, sim. Compromete-se com aquele que também tem compromisso com Ele. A verdadeira busca, a verdadeira procura dá-se como? Dá-se em espírito e em verdade. E a cada dia que nós buscamos mais a Deus, nós, o que é que acontece? Tornamos-nos mais íntimos dele. Como consequência de nos tornarmos mais íntimos de Deus, tornamos-nos nós próprios mais íntimos. Melhores pessoas. E como nós sabemos, a forma de procurar esta comunhão com Deus vem pelo ler, pelo ouvir a sua palavra. Sendo que, ao mesmo tempo que fazemos isso, devemos orar. E eu costumo dizer que a oração é colocar a fé em ação. Nós, ao orarmos, estamos a trabalhar a fé. E ao falarmos com Deus, estamos a chegar mais perto dele. E ao chegarmos mais perto dele, nós estamos a ter um maior compromisso com ele. E ao fazermos isso, estamos, ao mesmo tempo, a tornar-nos melhores pessoas. Isto é assim, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Ninguém diz que é fácil. Mas, quando se torna um hábito, acontece. Diz-nos também aqui, irmãos, se o meu povo se afastar dos maus caminhos. E a consequência, irmãos, de quem procura a Deus, uma das consequências de quem procura a Deus, de quem vai atrás de Deus, é uma consequência incrível, que é converter-se nos seus retos caminhos. Portanto, quando nós procuramos a Deus,
A consequência que podemos ter disso, uma das, é nós sairmos dos maus caminhos e irmos para os bons caminhos. É sermos mais íntimos, como eu disse há bocado. Não é? E isso é uma excelente consequência, tomar todas as consequências fossem assim. Quando nós conhecemos os caminhos do Senhor, nós podemos ver facilmente aquilo que nos pode afastar dele. Vou repetir, irmãos. Quando nós conhecemos o reto caminho do Senhor, nós podemos discernir e podemos ver facilmente aquilo que nos vai afastar dele. Porque se nós sabemos que, seguindo o caminho, é assim, 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 se eu não fizer assim, 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 sai da linha. Não é? Mantermos-nos em fé é simplesmente consequência de nós nos submetermos e de nós procurarmos a face de Deus. Os maus caminhos, irmãos, todos nós, certamente, em alguma fase da nossa vida, percorremos os caminhos mais atribulados, mais distantes do Senhor. E os maus caminhos, possivelmente todos nós saberemos aqui, tornam-nos mais vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo, que anda a rondar, sempre à espera de uma brechazinha mínima para entrar. Portanto, temos de vigiar. Não é? Portanto, temos de querer ter esse relacionamento com Deus. Temos de colocar a fé em ação através da oração. Temos de ler a palavra, temos de ouvir a palavra. Porque se assim estivermos, mais dificilmente haverá uma brecha e mais dificilmente nós iremos para os maus caminhos e mais dificilmente o diabo vem e toma conta da nossa vida e das nossas ações. Identificar o que nos afasta de Deus, e todos nós temos coisas no nosso dia-a-dia, minuto a minuto, se é um bocadinho exagerado, mas todos nós temos na nossa vida coisas diariamente que nos afastam de Deus. Seja um pensamento, seja uma atitude, pior, sejam ações. Todos nós temos coisas que diariamente, todos os dias, nos afastam de Deus. E identificar, sabermos claramente que aquela ação, aquele pensamento, aquela atitude é errada aos olhos de Deus, é bom. Porque nós reconhecemos, mais uma vez, que somos fracos. Portanto, nós identificarmos aquilo que nos afasta de Deus é bom, porque evitamos fazê-lo. Se calhar evitamos apitar aquela pessoa na estrada, não é? Se calhar evitamos um colega de trabalho que nos chateia muito, nós, sei lá, se chatearmos e dizermos coisas injustas, se calhar, ou mais pessoais para ele, não é? E portanto, se sabemos que isto nos afasta do reto caminho, vamos nos afastar. Primeiro, a pessoa no licenço diz-nos assim, em 5:22, é muito simples: afastem-se de toda forma do mal. Mais claro do que isto, não há. Afastem-se de toda a forma de mal. E é excelente nós sabermos claramente que o pensamento ou a atitude é errada aos olhos de Deus. E sabem porquê? Porque saber e sermos capazes de identificar aquilo que nos leva para mais longe de Deus é amadurecermos no nosso relacionamento com Ele. Saber aquilo que nos afasta dele é amadurecer o relacionamento com Ele. Afastarmos-nos dos maus caminhos é também sairmos das velhas práticas. É viver naquilo que o Senhor nos quer e que nos trouxe, foi as boas novas. Quando nós largamos tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós estamos a esforçar-nos e estamos ativamente à procura e em busca dele. Portanto, vou repetir esta última palavra, irmãos, que tem aqui escrito. Quando nós largamos tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós estamos a esforçar e estamos à procura ativamente por Ele. Quando saímos daquilo que nos afasta dele. E convertermos-nos é literalmente nós querermos alinhar os nossos caminhos com os caminhos do Senhor. É afastar-nos dos maus caminhos. E quando nós escolhemos isto, e eu batizei não faz assim muito tempo, talvez 5 anos, se não estou em erro, 6 anos. Quando é feita a escolha do batismo, a permanência na presença de Deus dá-se em identificar as armadilhas que possam vir a afastar-nos da sua proteção.
E também, quando nós tomamos essa decisão, quando nos sentimos no nosso espírito que queremos em Jesus e que Deus é mesmo o nosso Deus, a permanência na presença dele dá-se a identificarmos as armadilhas que possam vir a afastar-nos da sua proteção e seguir em frente ouvindo a sua voz. E não é fácil. Principalmente para quem não cresceu, ou foi educado numa família cristã. Os maus exemplos e os hábitos desde muito pequenino, que lá estão. Ok? E nós sairmos disso, complicado. Mais complicado se calhar. Não significa que seja literal. Para terminar, irmãos, já estou quase a terminar, o que é que nos diz aqui no fim? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, Deus cura e liberta o seu povo. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Deus nunca mente. E Deus age no povo, mas não é num povo qualquer. Vou repetir. Deus age no povo, mas não é num povo qualquer. E quando nós estamos aqui a falar de povo, não estou a falar especificamente do povo de Israel. Estou a falar do povo. Deus age no povo, mas não no povo qualquer, irmãos. Deus age no povo que coloca os joelhos no chão para orar. Deus age no povo que se humilha. Deus age no povo que faz por se afastar a cada dia, a cada minuto, dos maus caminhos. E é aí que Deus age. Deus age. Povo, não é num povo qualquer. Onde Deus habita, existe cura. Onde Deus habita, existe libertação. E Deus diz-nos isto aqui: perdoarei os pecados e sararei a terra. Devemos estar sempre atentos. Devemos estar sempre vigilantes. Não é fácil, irmãos. Não é nada fácil. Aliás, pelo contrário. Não é nada fácil, é o quê? Muito difícil. Mas devemos estar sempre vigilantes, devemos estar sempre atentos para que Ele possa estar a agir no nosso meio. E como é que nós podemos fazer isso? Diz-nos na Bíblia: cada um examinando-se a si mesmo, exortando uns aos outros em amor, para quê? Para que todos possam crescer em espírito e em verdade. No Salmo 33:12, diz-nos: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Um povo que tem Deus como o seu líder faz uma escolha sábia. E o povo que tem Deus como um líder e que age segundo essa escolha, recolhe os frutos da benevolência do Senhor. Irmãos, nós temos, e mais uma vez, inúmeros exemplos na Bíblia, de povos que se sujeitaram ao Senhor Deus e que foram abençoados de uma forma inimaginável. 1 Pedro diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma pequena nota, mesmo para acabar. Os salvos em Cristo, aqueles que o Senhor escolheu, os salvos em Cristo fazem parte do povo que se chama pelo seu nome. Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a fazer parte desta nação poderosa. E é uma nação tão poderosa cujas portas, contra quem as portas do inferno não podem resistir. No entanto, não nos esqueçamos, irmãos. O joelho tem de ir lá abaixo. Temos de ter no nosso coração verdade. Temos de querer e procurar a face de Deus. Temos de nos humilhar e esvaziar-nos de toda e qualquer orgulho ou toda e qualquer sabedoria suprema que nós possamos achar que temos. Temos de deixar os maus caminhos. Ou cada dia esforçarmos para deixar os maus caminhos. Cada dia queremos orar mais. E procurar ativamente. Como um povo santo, irmãos, nós devemos nos esforçar orando e adorando para que Deus possa operar no nosso meio e possa estar no seu povo ainda mais, possa operar ainda mais maravilhas e mais sinais. Que assim seja. Amém.